Então, vamos lá. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Nós vamos para a nossa segunda aula, tá? Então, continuando, o tema é de cadeias e teias alimentares. Nessa aula, esse vídeo ele vai ser um pouco mais curtinho, porque nós vamos fazer apenas a revisão das atividades que nós fizemos na última aula, certo? Aí, semana que vem, a gente entra já com um conteúdo diferente. Então, as atividades eram lá da página 30, 31 e 32. Então, a primeira atividade era ali no Organize as Ideias, certo? Então, dizia assim: para que todos os organismos de um ecossistema sejam capazes de receber a quantidade adequada de energia, esta precisa ser distribuída a todos os elos que compõem uma teia alimentar, formando uma corrente ou sequência, na qual, por meio da alimentação, todos adquirem uma certa quantidade de energia. Analise esta cadeia alimentar e comente o papel que cada ser enumerado desempenha. Então, lembra que a gente comentou que existe um fluxo de energia na teia alimentar que ela passa de um organismo para o outro, né? Ali nós temos um exemplo de 3 organismos e um decompositor, certo? Os 3 organismos enumerados e um decompositor. Então, o primeiro organismo, né, é uma plantinha ali, é um capim. O segundo, uma capivara. E o terceiro ali, uma onça pintada, né? Então, como que fica a classificação desses organismos nessa cadeia alimentar? Então, o número 1, né, que é o capim ali, ele é um produtor. A capivara, ela se alimenta desse capim, então ela é um consumidor primário. A onça, né, ela se alimenta da capivara, que se alimenta do capim, então ela é um consumidor secundário, né? Aqui, o número 4, aqui, ó, ele não tá enumerado, mas eu coloquei aqui para vocês verem que o quarto nível que a gente tem nessa teia alimentar são os decompositores. Então, como que acontece esse fluxo de energia nessa cadeia? Então, a energia ela se inicia ali com o produtor, né? Que é a plantinha que produz o seu próprio alimento, ela produz sua própria energia a partir da glicose. Então, a energia produzida nessa planta aqui, que ela produz sozinha, porque ela é autótrofa, ela produz o seu próprio alimento, ela é passada para o consumidor primário, que é a capivara, né? Então, a energia do produtor é passada para o consumidor primário. Quando a onça ela se alimenta desse consumidor primário, dessa capivara, junto ela obtém os 2 níveis de energia, né? Então, ela obtém a energia da capivara, que é o consumidor primário, e junto a energia que esta tinha obtido quando se alimentou de um produtor. Então, essa energia ela vai passar do produtor para o consumidor primário, do consumidor primário para o consumidor secundário, né? E quando um desses organismos, né, de qualquer elo dessa teia alimentar, eles terminem o seu ciclo de vida e eles acabem morrendo, a energia que eles consumiram, né, a energia que eles obtiveram na alimentação, ela é transferida para os decompositores. Então, os decompositores eles vão ser o final dessa teia alimentar, né? Tanto a planta, que é um produtor, quanto a capivara, que é o consumidor primário, e a onça, que é o consumidor terciário, quaisquer desses organismos, quando eles terminem o seu ciclo de vida, né, quando eles morrerem, quem vai obter essa energia serão os decompositores que se aproveitarão da sua matéria orgânica. Então, a segunda atividade era ali no Conexões, que dizia assim: em 1962, a escritora americana Rachel Carson lançou o livro intitulado Primavera Silenciosa, em que relatou os efeitos do DDT, produto químico usado no controle de insetos que atacam lavouras. Uma das consequências mencionada pela autora sobre o uso desse pesticida é que ele se acumula e passa de um ser vivo para o outro na cadeia alimentar. Leia um trecho do livro e depois responda às questões. Então, tinha um trechinho aqui do livro para vocês lerem e depois 3 questões ali para responder. Então, a letra A dizia assim: aquela era uma primavera sem vozes.
Pássaros se alimentam de insetos que se alimentam de sementes e das folhas da plantação. Represente essa cadeia alimentar e classifique os componentes. Então, como que fica essa cadeia alimentar? Né? A planta, lá no comecinho da cadeia, que ela é um produtor, né? As plantas são produtores. Os insetos que se alimentam dessas plantas são consumidores primários e os pássaros são consumidores secundários, né? Que eles podem se alimentar tanto diretamente das plantas como dos insetos. A letra B. Como o uso do DDT atingiu as cadeias alimentares daquele ecossistema? Então, o DDT afetou todos os níveis da cadeia alimentar, causando desequilíbrio nas relações alimentares do ambiente. Todos os organismos, além dos insetos, foram também afetados por esse produto. Por quê? Né? Como ela diz aqui, ó, o uso desse pesticida é que ele se acumula e passa de um ser vivo para o outro nas cadeias alimentares. Então, quando os insetos eles eram atingidos por esse pesticida, esse veneno, ele acabava se acumulando no organismo. Então, o que acontecia? Os insetos acabavam morrendo, os pássaros se alimentavam desses insetos e o DDT ficava acumulado no organismo dos pássaros, né? Se um outro organismo viesse se alimentar dos pássaros, esse pesticida acumulado no organismo, ele seria passado adiante nessa cadeia alimentar. Então, o que acabou acontecendo? Que todos os organismos de toda a cadeia, de toda essa teia alimentar, eles acabaram sendo prejudicados por causa do uso desse produto. Então, ele não atingiu somente os insetos, ele acabou atingindo também os consumidores desses insetos. Então, a letra C. Com os elementos fornecidos pelo texto, como você justifica a escolha do título do livro? Então, a escolha foi feita pelo fato de que ninguém mais escutava o canto dos pássaros, porque muitos morreram pela ação do DDT, né? Então, a autora escolheu, né, a Primavera Silenciosa, porque já não se ouvia mais o canto dos pássaros, porque como eles acabavam se alimentando das plantas ou dos insetos que foram afetados pelo uso desse pesticida, pelo uso do DDT, muitos pássaros acabaram também morrendo, né? Então, por isso que tornou-se uma primavera silenciosa, não se ouvia mais o canto dos pássaros. Aí, nós tínhamos ali as outras atividades, certo? Então, a número 1. Analise a história em quadrinhos sobre uma cadeia alimentar e, na sequência, responda as questões. Então, ali tem uma historinha, né? Cadeia alimentar. No primeiro quadrinho ali tem uma plantinha. Aí o coelho, né, que ele tá ali olhando para essa plantinha, aparece uma cobra e essa cobra ela se alimenta do coelho. Depois, né, que essa cobra ela já comeu, já se alimentou, ela está saindo, aparece então ali uma águia e se alimenta dessa cobra, né? O que essa águia não estava esperando é que ela também se tornaria uma refeição, né? Aparece um organismo ali, que é uma planta carnívora, então para quem não conseguiu distinguir ali no último quadrinho, ela é uma planta carnívora. Essa planta carnívora, ela se alimenta da águia. Aí a letra A, ela diz assim, agora identifique o produtor, o consumidor primário e o consumidor secundário. Então, quem que é o produtor? A planta. Quem é o consumidor primário? O coelho. Quem é o consumidor secundário? A cobra. E o terciário? A águia, né? Então, o produtor, a planta, né? Que apesar dela ser uma planta carnívora, as plantas carnívoras, elas ainda assim fazem fotossíntese e produzem o seu próprio alimento, produzem a glicose, que torna energia, que é consumida como energia para as plantas, né? Então, mesmo a gente descobrindo ali no último quadrinho que se tratava de uma planta carnívora, ela ainda continua sendo produtora, ela ainda produz o seu próprio alimento. Então, o produtor, a planta, consumidor primário, o coelho, consumidor secundário, a cobra e o consumidor terciário, a águia. A letra B. Qual o elo da cadeia alimentar que não foi representado? Que função realiza no ambiente?
Então, nós temos ali mostrando nessa cadeia alimentar, nós temos produtor, temos consumidor, primário, secundário e terciário, mas está faltando uma parte. Está faltando um elo, né, dessa nossa cadeia alimentar. Quem é que está faltando? Então, quem está faltando são os decompositores, né? Então, os decompositores podem ser fungos ou as bactérias. Os decompositores, eles não estão representados ali na tirinha. Então, qual é a função que eles realizam? Esses seres se nutrem dos restos dos seres vivos, devolvem sais minerais e outros nutrientes para o ambiente. Então, eles pegam, consomem o resto da matéria orgânica e fazem com que essa matéria orgânica, os nutrientes, os sais minerais, sejam devolvidos novamente ao solo, que poderá ser utilizado novamente pelos produtores. A número 2. Em um ecossistema, as cadeias alimentares se entrelaçam, formando uma teia, conforme representado na ilustração a seguir. Então, nós temos ali uma plantinha. Essa plantinha ela pode servir de alimento tanto para o rato, para a lebre ou para a lagarta, né? O rato ele pode servir de alimento para a cobra. A lebre, que se alimenta da planta, também pode servir de alimento para a cobra. O pássaro, que também se alimenta da planta, que também se alimenta da lagarta, pode servir de alimento para a cobra. E o sapo, que se alimenta da lagarta, que se alimenta da planta, também pode servir de alimento para cobra. E aí, no final, né, essa cobra ela também pode acabar servindo de alimento para a águia, né? Uma águia, um gavião. Aí diz assim: em uma teia, podemos considerar várias cadeias alimentares. No exemplo apresentado, podemos citar planta, coelho, serpente e gavião, né? Então, a planta produtor, coelho consumidor primário, serpente consumidor secundário, gavião consumidor terciário. Ou planta, lagarta, sapo, serpente e gavião. Planta produtor, lagarta consumidor primário, sapo consumidor secundário, serpente consumidor terciário e o gavião um consumidor quaternário. Agora, analise a teia apresentada e escreva mais 2 exemplos de cadeias que podemos encontrar. Então, é para vocês citarem outros 2 exemplos de cadeia alimentar, não esses já citados, que nós podemos encontrar nessa teia. Então, vários exemplos a gente consegue fazer aí, né? Então, podia ser planta, rato, serpente e gavião, planta, pássaro, serpente e o gavião, planta, lagarta, pássaro, serpente e o gavião, tá? Número 3. Considere a seguinte cadeia alimentar simplificada: capim, gafanhotos e sapos. Agora, observe a figura a seguir e responda as questões. Letra A. O que esse gráfico representa? Explique sua resposta. E a letra B. O que são os retângulos e por que eles são representados por barras de diferentes tamanhos? Então, aqui na imagem, nós temos o retângulo maior ali, o capim. Menorzinho aqui logo em cima, os gafanhotos. E por último, o menorzinho aqui, os sapos. Então, a letra A. O que esse gráfico representa? Explique sua resposta. Então, o gráfico, ele representa uma pirâmide de energia, na qual o produtor, representado pelo capim, que está aqui na base, ocupa o nível mais energético, a base das pirâmides ecológicas de energia, né? Então, a imagem, ela representa uma pirâmide de energia, né? Aquele que possui a maior quantidade de energia está na base, e essa energia, ela é passada, né, de um organismo para o outro. A letra B. O que são os retângulos e por que eles são representados por barras de diferentes tamanhos? Então, os retângulos representam os diferentes níveis tróficos em uma cadeia alimentar. O tamanho de cada barra representa a quantidade de energia. Então, como eu disse, quem está na base, né? Aqui o exemplo é o capim, é aquele que produz, que possui a maior quantidade de energia, né? E os outros, na pirâmide, consequentemente, como essa energia ela vai sendo passada de um organismo para o outro, eles vão
acumulando uma quantidade menor de energia, né, que obtiveram dos organismos dos quais se alimentaram. A número 4. A teia alimentar simplificada mostrada a seguir representa algumas das inúmeras possibilidades de relações entre diversos tipos de organismos. Então, sobre a teia apresentada, assinale V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Na sequência, converta as alternativas falsas em verdadeiras, registrando-as de maneira corrigida em seu caderno. Então, temos aqui um exemplo de uma teia alimentar. E aí diz assim: letra A. Existe apenas um representante dos organismos produtores. Verdadeiro ou falso? Então, falso, né? Por quê? Porque nós temos mais do que um exemplo de produtores aqui nessa teia. Letra B. O tucano pode ser tanto um consumidor primário como um consumidor secundário, dependendo do que estiver se alimentando. Verdadeiro, né? Porque o tucano ele pode se alimentar diretamente dos produtores, né? Consumindo aqui frutos e sementes, ou ele pode se alimentar também de insetos. Letra C. Quando a onça pintada se alimenta da capivara, ela é considerada um consumidor secundário. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Então, a capivara, ela se alimenta diretamente aqui das plantas, né, que são produtores. Por isso, ela é considerada um consumidor primário. A onça, quando se alimenta dela, é considerado um consumidor secundário. Então, verdadeiro. A letra D. Na teia apresentada, podemos identificar 7 organismos que se comportam como consumidores primários. Então, verdadeiros, né? Vamos conferir aqui se tem. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, né? O veado campeiro, a anta, a capivara, o jaburu, os insetos, o pica-pau e o tucano, né? São 7 organismos que se alimentam diretamente de produtores, sejam eles plantas, frutos ou sementes, por isso são consumidores primários. E a letra E, o jacaré é um consumidor exclusivamente secundário, verdadeiro ou falso? Então, falso, né? Por quê? Porque ele pode ser também um consumidor secundário, como o exemplo aqui, ó, do jaburu. O jaburu é o consumidor primário, serve de alimento para o jacaré, que é secundário. Como ele pode não ser, né? Então, exemplo aqui, ele pode se alimentar da sucuri, a sucuri se alimenta do gavião, o gavião se alimenta do pica-pau, o pica-pau se alimenta da semente. Então, o pica-pau, ele é o consumidor primário, o gavião o secundário, a sucuri o terciário e o jacaré seria o quarto consumidor. Então, não necessariamente ele vai ser sempre e exclusivamente consumidor secundário, né? Então, a última questão ali, né? O esquema a seguir representa parte dos organismos que constituem uma comunidade e as inter-relações que os mantêm. Considerando esse esquema, qual das seguintes afirmativas está correta, tá? Antes de tudo, pessoal, nessa questão tem um erro na apostila, tá? Ali na letra B, notem que está aqui quarto nível trófico, mas o correto seria terceiro nível trófico, tá? E eu já vou explicar para vocês o porquê. Então, letra A. O fitoplâncton e o zooplâncton constituem o nível trófico dos produtores. Letra B. Gaivotas e biguás são predadores e fazem parte do terceiro nível trófico, tá? Arrumem ali que tem um erro na apostila, não quarto nível trófico. Letra C. Peixes e moluscos, por serem onívoros, são considerados consumidores primários. Letra D. As bactérias e os fungos são autótrofos decompositores com maior disponibilidade de energia. E letra E. Os moluscos são consumidores primários, tendo à sua disposição uma menor quantidade energética. Então, vamos analisar cada uma das questões, cada uma das opções de resposta, tá?
Então, letra A. O fitoplâncton e o zooplâncton constituem o nível trófico dos produtores, tá? Fitoplâncton é um tipo de microcrustáceo que ele faz fotossíntese, ele tem a capacidade de produzir o seu alimento. Então, sim, ele faz parte de um produtor, mas zooplânctons, eles são microcrustáceos que não realizam fotossíntese. Então, eles não podem ser considerados produtores, porque eles são consumidores, né? E se a gente analisar o esquema aqui, ó, o fitoplâncton, ele serve de alimento para o zooplâncton. Então, a letra A, ela não está correta. A letra B. Gaivotas e biguás são predadores e fazem parte do quarto nível trófico. Aqui lembrando que é terceiro, tá? Já vou explicar para vocês por quê. Então, essa opção aqui é a opção correta, né? Tá? A opção correta é a letra B. Vamos analisar o porquê. Então, o fitoplâncton, ele é um produtor, então ele faz parte do primeiro nível trófico. Os peixes são consumidores primários, então eles fazem parte do segundo nível trófico. As gaivotas, elas são consumidoras secundárias, então elas fazem parte do terceiro nível trófico. A mesma coisa acontece com os biguás, tá? O fitoplâncton, ele é um produtor, ele é primeiro nível trófico. Os peixes são consumidores primários, então eles são segundo nível trófico. E os biguás, eles são consumidores secundários, então eles são terceiro nível trófico, tá? Nesse esquema aqui não existe, não tem nenhum quarto nível trófico, tá? Porque os últimos que nós temos aqui são os fungos e as bactérias, que são os decompositores. Nós não temos nenhum outro grande predador que está mostrando aqui no esquema que ele se alimenta das gaivotas ou dos biguás. Por isso, não tem nenhum quarto nível aqui, tem um erro na apostila de vocês. Ao invés de ter aqui terceiro nível trófico, eles acabaram colocando quarto nível trófico, tá? Mas ainda assim, a letra B é a alternativa correta. Só arrumem ali, risquem esse quarto aqui, coloquem um terceiro ali na pergunta de vocês, tá? A letra C. Peixes e moluscos, por serem onívoros, são considerados consumidores primários, tá? Nem sempre. Onívoros são aqueles organismos que têm uma alimentação variada, que eles podem se alimentar de diversos tipos, tanto de plantas como de outros animais. Então, dependendo do local onde eles estiverem nessa cadeia, eles podem ser considerados primários, secundários ou até mesmo terciários, tá? Então, não é por eles serem onívoros que eles são considerados primários, vai depender de onde eles estiverem, qual é a colocação deles nessa cadeia alimentar. E a letra D, as bactérias e os fungos são autótrofos decompositores com maior disponibilidade energética. Não existem autótrofos decompositores, tá? Ou é autótrofo ou é decompositor, né? Autótrofo é aquele que produz o seu próprio alimento. Decompositores, eles se aproveitam da matéria orgânica, né, dos restos de seres vivos para tirar a sua energia e obter o seu alimento. Então, não existem autótrofos decompositores. Autótrofos são produtores, né? Decompositores, eles são consumidores porque eles também consomem os restos de organismos, né? Restos de seres vivos, eles utilizam dessa matéria orgânica, então não está correto. Então, a letra E. Os moluscos são consumidores primários, tendo à sua disposição uma menor quantidade energética. Os moluscos, eles não são consumidores primários, eles são consumidores secundários, né? Porque nós temos aqui, ó, o fitoplâncton é um produtor. Quem é o consumidor primário é o zooplâncton. E os moluscos, que se alimentam do zooplâncton, eles são consumidores secundários, tá? Então, mesmo tendo esse erro de digitação aí na apostila de vocês, a alternativa correta é a alternativa B, né? Lembrando que ali não é quarto nível trófico, e sim terceiro nível trófico, porque nós não temos um outro predador aqui, um outro consumidor que esteja se alimentando das gaivotas e dos biguás. Elas estão ocupando o terceiro nível trófico. E aí, pessoal, por último, né? Já corrigimos todas as nossas questões.
Vou deixar aqui uma sugestão para vocês, se vocês quiserem revisar esse conteúdo e aprender aí um pouquinho melhor sobre esse conteúdo, para fechar bem, né, esse conteúdo sobre cadeia e teia alimentar. Realizem as atividades ali do caderno de atividades de vocês, das páginas 19 à página 21, certo? Então, por hoje, só essa correção das atividades. Semana que vem a gente dá continuidade e vamos abordar um novo conteúdo, não mais essa parte de cadeia e teia alimentar. E por hoje é só. Então, um beijo e até mais!